Muito bom dia, nação. Logo cedo na manhã desta terça-feira, estamos aqui trazendo as últimas notícias e informações do Flamengo para vocês. E nós vamos analisar juntos aqui a imprensa esportiva de todo o Brasil, falando sobre os novos reforços do Flamengo, a chegada do De La Cruz, a primeira partida dele no Flamengo, que foi contra o Philadelphia. E vamos ver aqui a imprensa esportiva falando sobre a expectativa do Flamengo para esse ano de 2024. Inclusive, tem 2 novos reforços que o Flamengo já está negociando na Europa e a gente vai falar aqui durante o vídeo. Nós vamos analisar nesse momento, porque muita gente ainda não conhece, né, esses, podemos dizer, esses jogadores, né? O Flamengo está fazendo um mochilão na Europa, não, você já sabe, e o nome de um dos jogadores chama Al Musrati, jogador que tem 27 anos, ele joga no Braga, ele joga lá em Portugal e é um nome forte para se tornar um novo reforço do Flamengo. Nós vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas antes chega explodindo o dedo no like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações, nos ajude a bater uma meta de 4 mil likes para esse vídeo. Para isso eu preciso muito da sua força, da força da torcida do Mengão em peso. Você que tá sempre com a gente aqui, você que tá tomando seu café da manhã, se preparando para ir trabalhar, deixa o like rapidinho. E se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, nos ajude a bater a meta de 300 mil inscritos. Se inscreva, ative o sino das notificações, compartilhe o vídeo com o seu amigo para que ele se inscreva também, tá bom? Vou deixar os créditos aqui ao canal S1 Live, ao canal do Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos analisar então as informações do Mengão. Everton! Pra gol! Pra gol! Flamengo 2, Philadelphia Union 0. Você pode tirar. 62,5%. Não, só o Bruno Henrique deve ser reserva. 7%, 7,1%. Só o Gabriel deve ser reserva. 15,5%. Os dois devem ser titulares, 14,9%. Confesso que me surpreendo com esta... Com o tamanho da diferença, Com o tamanho da diferença. Se daria sim, eu acho que sim, não é nem demérito deles, é pelo número de opções de qualidade e quantidade do Flamengo. É. Mas os 62% de sim que me bate um pouco. Quem joga mais, o Cebolinha ou o Bruno Henrique? Bruno Henrique. Cebolinha ou Bruno Henrique? Bruno Henrique. Cebolinha ou Bruno Henrique? Disparado o Bruno Henrique, mas o momento é do Cebolinha. Então, o que faz um momento... Você também deve achar que o Bruno Henrique joga mais na carreira, mas o que faz o Cebolinha ser titular? Hoje, momento só, que o Bruno Henrique amanhã pode entrar, marcar 3 gols. Como ele voltou da depois lesão, pós-lesão, voando, né? Cebolinha não fazer, e daí perde a titularidade. Vene Casagrande, sempre uma honra conhecer. O Vene tem uma vantagem em relação a todos os outros jornalistas. Se você por algum momento vacilar no nome dele, é só olhar ali e ler lá. Lembra? Ele já vem com o GC. Ele já vem com o crachá. Não, e com o nome dele, que é mais, o nome completo dele é mais bonito, hein? Ah, é? É, pergunta pra ele. Eu não, pô. Vai, se ele Responde, Vene, se ele teu tá nome usando que é mais Vene, bonito pô. Eu vou te responder, Vene Luiz Casagrande, meu nome. Como? Então, o Vene é mais fácil. Vene Luiz. É isso mesmo. Vene Louis? Eu anotei o Vene pra ser mais fácil, senão você não conseguiria pronunciar meu nome aí ao Não, vivo mas agora. Vene Louis Casagrande. Sim. Falei pra você. Vene Louis? É chique, Que né? é isso? Vene Louis primeiro. Então vamos aos assuntos. O Paris Saint-Germain terá reforços para a temporada? Será reserva do Cebolinha? Mbappé será reserva? Ô, Vene, qual é o... Will Kleber Machado. Ô, Vene, qual é o ataque titular do Flamengo hoje? Primeiramente, boa noite a todos, brincadeiras à parte, mas enfim, vamos lá falar de Flamengo. É o seguinte, hoje não tem dúvidas, o ataque titular é Everton, Cebolinha e Pedro. Não tem como pensar diferente disso. Ou só Inclusive, dois? Eu vou até discordar de vocês aí em relação à enquete. Eu acho que não me surpreende nem um pouco, porque dificilmente alguém votaria para o Bruno Henrique ser titular hoje na vaga do Everton Cebolinha. Estamos falando de um Everton Cebolinha que vive o melhor momento dele,
inclusive na minha opinião, vem sendo o principal jogador desde o fim da temporada passada, e o Pedro também, sempre que está em campo, ele está correspondendo, fazendo gol, e o Gabigol não vem jogando bem, inclusive há muito tempo o Gabigol não marca um gol. Então hoje eu não tenho dúvidas que o ataque titular é Everton, Cebolinha e Pedro. E eu não vejo nenhum problema Bruno Henrique e Gabigol serem reservas. Claro que chama a atenção porque estamos falando de dois ídolos, dois jogadores que fazem parte da geração 2019, a grande geração vitoriosa. Mas se a gente levar em consideração as atuações, não tem jeito, o tempo passa e eles precisam manter o alto nível. Enquanto isso, os demais jogadores conseguem manter, no caso, Everton, Cebolinha e Pedro. Mas me fala uma coisa aqui, você falou, eu perguntei o ataque, achei que você ia fazer um ataque de 3 jogadores, você fez um de 2. Não sei se já dá para ter um desenho hoje, mas qual seria então o Flamengo? Varela ou Wesley? Hoje tá Fabrício e Léo Pereira. Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira. Hoje Ayrton Lucas, mas acho que o Vinha chega para ser titular. O Vinha pode ser titular. Pulgar, Gerson. Olha, qual é o meio campo? Pulgar, Gerson... Everton, Cebolinha e Pedro. Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. Então não só o Bruno Henrique começa como reserva, como também o Gabriel, como o Luiz Araújo. Então o Tite deve fazer. Esse é o time do Flamengo? Esse é o time bom? É uma das ótimas opções. Você pode até mudar um pouquinho, fazer um 4-3-1-2. Você deixa o Arrascaeta atrás desses dois atacantes, o Cebolinha atacando mais pelos lados, o Pedro por dentro. Tem muita opção em qualidade e quantidade, ainda mais pela capacidade do Tite de montar um time que, diferentemente do ano passado, chega para disputar tudo. Que respeita muito o momento do atleta, mas duvido o Tite deixar o Gabriel e o Bruno Henrique perder a motivação. O Tite sempre vai manter esses atletas motivados. E tem uma comissão muito competente, capacitada para isso, com o Clebinho também, que faz esse trabalho todo por trás. Essa é uma questão importante, Vene. Percebe-se já, é muito começo de temporada, obviamente, mas percebe-se já um ambiente de absoluta tranquilidade, porque assim, sendo coerente comigo mesmo, eu não acredito mais em time titular. Time titular, assim, esse time vai jogar 80% da temporada. Não acredito. Mas você tem 5 alterações por jogo. É meio time de linha. Copa América, vai ter o Luiz Araújo vai entrar, o Bruno Henrique vai entrar, o Gabriel vai entrar, o Alan, que está voltando, vai entrar. Vai ter um monte de gente para entrar. Mas o ambiente te parece ser esse? De uma competição... Não, é isso. É esse o ambiente. Eu acho que o grande mérito, não só do Tite, mas eu acho que da comissão técnica dele por inteiro, é deixar esse ambiente competitivo, só que um bom ambiente. Não é um ambiente competitivo no lado pejorativo, entre aspas, aí, no lado ruim da palavra. Muito pelo contrário, é um ambiente muito bom, um ambiente leve. Todo mundo que eu converso assim do dia a dia do Flamengo relata isso, que o Tite ele consegue manter esse bom ambiente, porém competitivo. Eu acho que, eu concordo com o Sheik aí, eu duvido que o Tite deixe o Bruno Henrique e o Gabigol entrarem numa zona de conforto, até porque estamos falando de 2 jogadores que não têm esse perfil. E sobre o que você falou aí, o De La Cruz jogar, a gente tem que parar e lembrar também que o Arrascaeta, teoricamente, é um jogador que fisicamente ele deixa a desejar. É muito difícil a gente ver o Arrascaeta jogando a temporada inteira, várias partidas seguidas. Inclusive o De La Cruz, ele pode fazer a função do Arrascaeta eventualmente. E aí tem a função, tem o Luiz Araújo que pode jogar pela ponta direita. Tem o próprio Luiz Henrique, que o Flamengo está tentando contratar junto ao Betis, que pode fazer essa função. Então eu acho que o Tite ele vai ter muitas opções aí no decorrer da temporada. Ele vive o melhor cenário possível, que são 2 bons times, tanto reserva quanto o titular. O Flamengo está mais forte esse ano do que no ano passado. Contratou o Vinha. Parece que está dando para trás o negócio do Thiago Maia com o Internacional neste momento, mas contratou o Vinha. Voltou a competir para valer pelo Luiz Henrique. O Flamengo está mais forte ainda? Está mais forte. Para mim, a melhor contratação do futebol brasileiro até agora é o do De La Cruz. O De La Cruz ele vem para ser titular e aí entra nesse negócio, mas quem sai para ele jogar? Você não pode trazer a melhor contratação do futebol brasileiro para ele ser banco. Então estava na cara que iam acomodar o De La Cruz nesse time. E aí quem samba é o Bruno Henrique. E eu até acho que pelo momento o Cebolinha vai realmente começar o ano como titular. Mas o Flamengo é muito forte, apesar de ter perdido boas peças aí do setor defensivo.
Rodrigo Caio, que não vinha jogando, Felipe Luiz, enfim. Mas o time do Flamengo no meio campo pra frente é imbatível. E acho que esse time escalado pelo Vene é a tendência de ser o time, né? Seu time, esse papo de competição saudável, o senhor acredita? Acredito. Acredito porque a grande sacada do Flamengo, da diretoria, que errou muito em 2023, acertou trazendo o Tite, porque é um treinador de peso, um treinador que os jogadores respeitam. Então, você não imagine o Gabigol e o Bruno Henrique com um treinador que está iniciando agora. A situação é diferente e a gente sabe que isso existe no meio do futebol. Mas essa competitividade saudável com um treinador de peso como é o Tite, acredito que tenha sim. Flamengo, que venceu o Philadelphia Union com bastantes mexidas do técnico Tite, testando as posições. Então, nesse amistoso, mais uma vez a gente começa a entender o Tite dar dicas pra gente do time que ele pretende montar nessa temporada de 24. A reportagem é do Pedro Henrique Torre. Assim, Tite fica à vontade com jogadores que já chamou um dia de externos desequilibrados. En líneas generales conseguimos lo que veníamos a buscar, que es seguir preparándonos. Y obviamente que sirve ganar, porque bueno, el ganar también se entrena. O Flamengo busca aumentar a oferta de jogadores pelo lado do campo para Tite. O clube insiste ainda por Luiz Henrique, do Betis. A empreitada é difícil, mas a disputa interna já é grande. O Flamengo 2024 avança pelos lados. Muito bem, Antero Greco no nosso monitor, não está aqui no estúdio comigo fisicamente, então é um externo. E ele desequilibra qualquer programa com só seus comentários. Então é um externo desequilibrante, é ou não é? E aí quem está desequilibrando no Flamengo é o Cebolinha, que é titular absoluto com o Tite. Como evoluiu o Cebolinha com o Tite, hein? Daqui a pouco a gente fala do De La Cruz também, Antero. Interessante como ele estava ali meio apagadinho, né, no Flamengo quando retornou e deu uma reagida com o Tite bem sensível, né, sobretudo na parte final do Campeonato Brasileiro, e agora, pelo visto, continua a estar de uma forma muito otimista e simpática na alça de observação do treinador. Futebol ele tem, lembra quando apareceu no Grêmio, a gente sempre elogiava. Eu era um dos que até criticavam o próprio Tite. Eu lembro que quando ele foi fora, aí se não me engano, Edu, é que minha memória me prega umas peças. Aí ele passou a ser visto com mais atenção, foi convocado, eu falei, então é assim? O Cebolinha precisou ir embora para ser visto como um jogador importante, e agora, pelo visto, está confirmando as previsões ou expectativas do próprio Tite. De La Cruz chegou mostrando personalidade que a gente já esperava de jogador de seleção uruguaia de River Plate, mas chegou com aquela personalidade no segundo tempo contra o Philadelphia, mandando ver que vai ser titular no Flamengo, é o que tudo indica, né? Espaço para isso ele tem, bola também. Olha, ele não é um Arrascaeta, eu considero até o Arrascaeta um jogador tecnicamente melhor, superior ao De La Cruz. Em vários momentos foi destaque no Flamengo em situações de decisão especiais. Quer dizer, é um que não tem mais, não precisa provar coisa alguma no Flamengo. E o De La Cruz está mostrando que vai levar a sério essa experiência no time com maior torcida no Brasil. Só que é o seguinte, como eu falo que dou um tempo para os times engrenarem, terem a sua preparação completada na medida do possível, o mesmo a gente deve ter a mesma cautela, paciência com um jogador que chega no clube e, sobretudo, um jogador que vem do exterior. Então, o De La Cruz já mostrou que tem qualidade, que é sério. Eu só posso desejar boa sorte para ele no Flamengo, e o Flamengo que o Tite vai, já começou, né, dando uma cara no final da temporada de 2023, e agora iniciando o trabalho em 2024, quer dizer, não pega o metrô andando, ele tem muito para comprovar em outro time importante, como já fez em ocasiões anteriores, a sua qualidade, junto com os seus colaboradores.
Mas gostei, sabe? Foi uma boa impressão deixada por De La Cruz e que continue em evolução. Tá certo? Sobre o Malvadão, falando sério agora, parece até discurso repetido, mas a verdade é o seguinte, o Everton Cebolinha tá jogando muita bola nesse começo de temporada. É incrível e ele é um bom exemplo para mostrar para a torcida o que é confiança em um jogador. Porque antes da chegada do Tite ele não estava confiante. Não sei qual era o motivo, não sei se era por conta dele, por conta do dia a dia do Flamengo, mas enfim, independentemente disso, quando a comissão técnica do Tite chegou, o Cebolinha se tornou um outro jogador. E de fato ele vem jogando muita bola, como ele terminou a temporada passada, ele está dando continuidade em 2024 e para mim, novamente, ele foi o melhor em campo. Não só por conta do pênalti que ele sofreu e pelo golaço que ele também marcou, mas ele também, fisicamente falando, ele está muito bem, ajudando na marcação, algo que o Tite gosta muito desse jogador que atua pela ponta. Então, de maneira positiva, eu vou votar no Cebolinha e de maneira negativa, eu acho que o Wesley precisa melhorar bastante. Ele está muito abaixo dos demais jogadores que estão no elenco do Flamengo. Infelizmente, ele não fez uma boa partida, voto nele como um destaque negativo. Acho que o Gabigol, novamente, entrou extremamente ansioso na partida, você vê isso, que ele está ansioso para poder fazer um gol. Infelizmente, por falta de sorte, ele acabou fazendo, só que estava impedido. E sobre a estreia do Nico, que estreia boa, gostosa de ver. Você vê que um jogador leve, um jogador que não sentiu o peso da camisa do Flamengo. Casado. Óbvio, casado. Se eu acho que ele é casado. Família maneira. Eu acho que ele é casado. Mas não tem jeito. Mesmo ele casado, a forma como ele joga faz você ficar apaixonado por ele. É mesmo, Porque Vene? assim, de fato é um craque. Você vê ele pegando a bola lá no setor defensivo, fazendo jogada pelo meio, abrindo nas pontas. Jogador leve, parece que ele está adaptado já, parece que ele está no Flamengo desde a temporada passada. Claro, a gente tem que levar em consideração também o adversário, que é um adversário teoricamente fácil. Mas enfim, a gente vê vários jogadores estreando em várias outras equipes contra adversários fracos e não fazendo uma estreia boa como ele fez. Então acho que é para o torcedor rubro-negro ficar extremamente otimista em relação ao Nico na temporada 2024. O Nico, povo, é o De La Cruz, tá? Que o Vene vai chamar ele de Nico aqui, ó. Só tem que lembrar uma coisa. Esse aí que tocou é Vasco, tá? Esse aí que tocou é Vasco. Ô, Lucas... Ô, Lucas Pedrosa. Pô, DJ Careca, parabéns, hein? Nós estava lembrando aqui que a melhor fase do Cebolinha foi com o Tite. E você na seleção. E você falou, assim que chega o Tite, que a chegada dele, não só tudo que ele traz, né, tecnicamente, mas também em recuperar, entre aspas, alguns jogadores. E você mesmo cita o Cebolinha. Os comentários do Vene, eles foram perfeitos, mas eu só faria um retoque. Ele não é um novo jogador. Ele voltou a ser o jogador que ele era. Junto com o Tite no Grêmio, junto com o desempenho que ele teve na Copa América, um cara que foi extremamente importante naquela edição, onde o Brasil foi campeão, e é um jogador de alto calibre, gente. É um cara que saiu daqui campeão da Libertadores, comendo a bola, ganhou a Copa do Brasil, foi pro Benfica, que é um grande time, que é um grande captador de talentos no futebol mundial. Não deu tanto certo, até por questão até de posicionamento, jogou na direita lá, enfim. Volta pro Flamengo, uma grande equipe. Com o Jorge Jesus, né? Exatamente. Volta pro Flamengo, uma grande equipe, com um técnico que sabe exatamente as características dele. Então, o que tá acontecendo? Ele tá com confiança, ele tá solto, desempenhando tudo que ele sabe de futebol, e eu não tenho dúvida de que hoje ele é o melhor jogador do Flamengo, um cara extremamente adaptado e titular da posição, com todas as razões. O que me chama a atenção de forma positiva também é o Tite cada vez mais dando oportunidade pros garotos, dando uma oportunidade também para um Vitor Hugo voltar a ter minutos. Eu acho que isso é extremamente importante, mas volto a bater na tecla da lateral direita. O Flamengo precisa contratar um lateral direito. Não adianta. Entendo a avaliação do Tite, respeito, não sei mais de futebol do que o Tite, mas está claro que Varela e Wesley vão dar problemas para o Flamengo na temporada 2024. E se o Flamengo está indo lá na Roma contratar um lateral como Vinha, depois de ter um Ayrton Lucas que nem foi tão bem na partida, mas ter dois laterais de calibre, por que não contratar um lateral direito para ser o titular da posição? Um cara que chegue para jogar. Eu acho que é uma detecção que o Flamengo tem que fazer e deveria ir atrás. De La Cruz vai ser visto agora pelo mundo todo com a camisa do Flamengo. Titular absoluto nesse time do Flamengo, Bruno, o que esperar do De La Cruz, novo reforço do Mengão aí, já chegando, já se ambientando nesse Flamengo? É o normal que seja titular, sim. É um jogador que pode jogar pelo lado direito, como eu acho que inicialmente o Tite vai usar. Pode jogar pelo lado esquerdo, pode jogar por dentro, ali no meio, pode fazer todas essas funções de meio campo.
É um jogador que está bem fisicamente, a gente acompanhou. Ele fez gol no Brasil, na eliminatória, no fim do ano. O Brasil perdeu lá em Montevidéu. Um gol foi do De La Cruz, é titular da seleção, esteve na última Copa, vinha jogando no River Plate. Então é um jogador muito bom, um dos melhores meio-campistas aqui que estão jogando aqui no mercado sul-americano. Então é um cara que, dentro do normal, se ele render o normal dele, ele é titular desse time e vai ser um jogador importante, um jogador dinâmico, muito forte fisicamente. É um jogador que movimenta bastante. Eu gosto, acho que é um belo reforço. O normal é que ele seja titular e que ajude bastante o Flamengo. Vinha jogando com frequência e está inteiro fisicamente. Nicolás de la Cruz chega, torcedor com muita expectativa, titular absoluto do Flamengo, né, Vamp? E o que esperar do de la Cruz daqui para frente? Ele que já aprovou essa parceria com a Arrascaeta. Eles se conhecem, né? Jogam na seleção, né? Juntos. O De La Cruz é titular, o Arrascaeta fica no banco, joga alguns jogos com o Bielsa, não é muito utilizado. Se conhece, já está chegando mais um parceiro de seleção também, que é o Vinha, né? Vinha. Varela, Vinha, quer dizer, então... Arrascaeta, De La Cruz. O cruzamento de conhecimento do cara, não, o cara que vai chegar no ambiente que não conhece ninguém, já tem ali amigos de seleção, tudo. O próprio Vinha também, que já jogou no futebol brasileiro. Né? Eu acho que tem tudo para dar certo. O Flamengo fica mais forte na temporada. O Flamengo fica mais forte na temporada. Acho que o Flamengo agora só está interessado em mais um zagueiro, né? O que é o Léo Ortiz aí, que tem tempo para fechar, mas... Travou o negócio. Travou, o Vina já veio, o Flamengo já está com quase todo o elenco pronto, né? Travou o negócio. O Flamengo conseguiu o lateral esquerdo, né? O Matias Vinha. Agora falta só o zagueiro para fechar, né? Travou a negociação com o Léo Ortiz. E o De La Cruz, que chega com muita expectativa, tem o Arrascaeta naquela faixa do campo, mas eu acho que os dois podem jogar juntos perfeitamente. Eu gosto de um jogador lá chamado Vitor Hugo, esse cara vai dar o que falar, um caroto. Estava dizendo, Pedro, que com toda a autonomia do professor Tite, ele sabe que o Flamengo, lembra, o Vampeta sempre, fez um cheque de 16 milhões de dólares para trazer um jogador. À vista, com fundos, né, para trazer um jogador extremamente importante, que vai para um elenco estrelado, eu sei que é verdade. Mas o desejo do Flamengo é ver o Tite encontrar um lugar legal para o De La Cruz mostrar o seu futebol. Então tem tudo para ser titular do Flamengo. Se vai decepcionar, se vai soltar rojões, vamos esperar um pouquinho mais. Mas um jogador que é contratado por 16 milhões de dólares à vista tem que chegar e ocupar uma posição. Vai demorar 2, 3 rodadas para ele se encaixar, tudo bem, isso aí não tem nenhum problema. Mas, teoricamente, o Flamengo gastou essa grana contratando um titular. Eu acho que é isso. Nicolás de la Cruz é jogador que chega para mudar o patamar de um time, né? Não tem como. O De La Cruz chega para mudar o patamar desse Flamengo do Tite. O torcedor, né? E o Arrascaeta, que nos últimos tempos tem sofrido, né, com a parte física, desfalcou o Flamengo em jogos importantes aí. Vai ter um parceiro para jogar junto, o time titular, e eventualmente, quando não estiver disponível ou até mesmo cansado, tem o De La Cruz. Entra aí num rodízio. Se é que o Tite vai adotar um rodízio, já que ele não gosta, né? O rodízio era mais com o Sampaoli. Em 3 anos nunca repetiu o mesmo time. E o De La Cruz destacando aí os jovens do Flamengo. Como você disse, né, Vamp? Porque o Vitor Hugo aí babando. Demais. Vitor Hugo joga muito, viu? Chega com muita vontade para disputar uma posição nesse meio de campo. Ele é um jogador, para mim, de meio campo. Ele pode jogar de meia, segundo homem, primeiro volante. Para mim, é o melhor jogador de meio campo que o Flamengo tem. Faz várias funções e o Flamengo está prestes a... Está negociando, né? O Thiago Maia, negociações avançadas com... Vai para onde o Thiago Maia? Corinthians, Inter, para onde? Pois é, né? Não deu certo com o Inter. Pois é, parece que o Inter agora deu uma recuada, estava muito próximo do Inter, agora recuou. Não concordou com o preço, né? Mas... Pelo visto, já que está negociando, está no mercado, e o mercado ainda está aberto... Alguém pode aparecer. Alguém ainda pode aparecer. Mas aí o Flamengo tem Pulgar, tem Gerson, tem Arrascaeta, De La Cruz, Vitor Hugo, posso estar esquecendo de alguém, porque é muita gente nesse time do Flamengo. O Alan. Tem o Alan também, verdade. Então, assim, tem muita gente nesse meio de campo. E aí tem que pensar no período de Copa América. Vão ser 9 jogos, né, Bruno? 9 jogos que esse período de Copa América vai contemplar. O Brasil for até a final... 8, 9 rodadas. Estrangeiros, né? Não só do Brasil. A gente não sabe se vai alguém. O Flamengo com certeza perderá estrangeiros, né? Por exemplo, o Gerson foi convocado com o Diniz. Vai ser convocado agora com o Dorival? Aí é uma preocupação, porque aí vai perder os uruguaios e perderia também o Gerson, por exemplo. E o Pulgar. O Pulgar também, é verdade. O Pulgar também é jogador de seleção chilena. Então, é a preocupação do Flamengo
no meio do ano. Está contratando jogadores de grife, se a gente pode colocar assim, né? É isso mesmo. E esses jogadores, no meio do ano, vão deixar o Flamengo para a disputa da Copa América, Bruno Prado. Isso vai ser um problema de vários times do Brasil, principalmente pelos jogadores que não são brasileiros, né? A gente não sabe ainda do Dorival, né? Em março aí vai ser a primeira convocação, mas na cada data FIFA do ano passado, os times brasileiros perdem cerca de 30 jogadores, é mais ou menos isso. A grande maioria estrangeiros, né? Com o Diniz aqui do futebol brasileiro estavam indo o Nino e André do Fluminense. O Nino já saiu também, foi para a Rússia. O Veiga estava indo, aí um ou outro, teve uma que foi o Gerson, aí o Lucas Perry ia, enfim, eram cerca de 5 do Brasil, mas de sul-americanos uns 25 mais ou menos. Então isso vai acontecer, né? O Palmeiras vai perder Gomes, talvez o Piquerez, talvez o Richard Rios. Sim. O Veiga se continuar na seleção. São Paulo tem Arboleda, Rames Rodrigues, enfim. São Paulo tem um gigante chamado Arboleda. Que zagueiro, hein, rapaz? É você, Arboleda. Nós estamos ano, nada ainda aquele gelo, pá. Temporada, tá na pré-temporada. Nessa terça-feira, o elenco que está lá em Orlando recebeu folga. Então os jogadores curtiram ali a folga, alguns foram fazer compras em Orlando, outros foram aos parques da Disney com suas famílias, muitos familiares por lá. Só que terça e quarta será de muito trabalho, porque será treinamento em período integral, ou seja, treino pela manhã e também à tarde, quinta e sexta, um período só. E no sábado o Flamengo encara o Orlando City, esse que será o principal jogo dessa ida do Flamengo a Orlando, lá nos Estados Unidos. Sobre Gabigol, o Gabigol deu sua primeira entrevista para o Zico, e ele falou sobre a final do Campeonato Carioca. Qual será a final do Campeonato Carioca, na opinião do Gabigol? Ele disse o seguinte, abre aspas, acho que o Botafogo, pelo investimento com a SAF, eles podem contratar alguns jogadores, ficaram alguns também do ano passado, então pode ser uma equipe muito difícil. O Vasco, pelo ano ruim que teve, quase caiu, pode ser que eles voltem. E o Fluminense, o atual campeão da Libertadores. Então eu aposto no Fla-Flu na final. É um clássico muito bonito, é muito legal, espero que dê Flamengo dessa vez. Zico também perguntou a média de Gabigol no Flamengo. O atacante respondeu que em 2019 foi seu recorde, com 43. Então o Galinho propôs um desafio. Menos de 35 não dá. O atacante aceitou e apostou um jantar com o ídolo rubro-negro. Disse o seguinte, vou em busca disso. Se eu fizer 35, você paga o jantar. Se eu não fizer, eu te pago o jantar. Gostei da resenha. Então o Gabigol, obviamente, em tom de brincadeira, dizendo aí que vai tentar fazer pelo menos 35 gols na temporada 2024. Espero que assim seja. Embora eu acho que para o Gabigol se tornar titular novamente, ele vai ter que comer a bola, jogar muita bola dentro de campo e ainda torcer, entre aspas, para o Pedro não ficar à disposição. Porque eu não vejo, hoje, olhando o estilo do Tite, ele sacando o Pedro para poder botar o Gabigol como centroavante. Vamos falar de mercado da bola, porque a história envolvendo Mateuzinho, ou Matheus França, como ele quer ser chamado a partir de agora, está dando o que falar. Pois é, o jogador ainda não é atleta do Corinthians, está treinando no CT do Corinthians há uma semana, já apareceu em treino aberto a torcida corintiana, já apareceu em vídeo dos bastidores dos treinamentos do Corinthians com a camisa do Corinthians, mas não tem contrato com o Corinthians. Ele continua sendo jogador do Flamengo. Inclusive, isso é até um questionamento que eu posso correr atrás. Se ele se machucar lá, o que acontece? O Corinthians vai assumir esse prejuízo ou o prejuízo será do Flamengo? Porque o contrato dele continua vigente com o Flamengo. E sobre essa situação, o que está acontecendo é o seguinte, o Corinthians quer mudar aquilo que havia sido acordado anteriormente. O Corinthians quer botar opção de compra ao término do contrato, avaliado em 6 milhões de euros. O Flamengo não quer colocar opção de compra, quer manter aquilo que havia sido acordado anteriormente. E foi acordado com o diretor deles, o Rubão. Só que quando o contrato chegou no presidente do Corinthians, o presidente analisou e falou, opa, isso aqui eu não vou assinar não. Eu acho que isso está acontecendo muito por conta do que aconteceu com o Corinthians em relação ao Lucas Veríssimo, que estava lá, foi anunciado como reforço, não tinha assinado ainda, ficaram enrolando, o jogador foi para o futebol do Catar. Aí agora o presidente do Corinthians, pelo visto, quer fazer essa para
ter média com a torcida corintiana depois de ter perdido o Lucas Veríssimo. Fato é o seguinte, não é só a opção de compra que atrasa o desfecho, não. O Timão não quer aceitar uma cláusula que libera o Fla pedir o lateral de volta a qualquer momento durante o empréstimo. Além disso, o rubro-negro também não quer colocar cláusula de taxa de vitrine caso o jogador seja vendido durante o empréstimo ao time paulista. Gente, o imbróglio está existindo porque o Corinthians quer voltar atrás naquilo que havia sido acordado. O Flamengo não tem culpa que o Corinthians hoje está desorganizado. O Flamengo não tem culpa que o Rubão, o diretor, fechou com o Flamengo algo e não falou para o presidente do Corinthians. E quando o presidente do Corinthians foi ver o contrato, falou, não vou assinar. O Flamengo não tem culpa de nada. É o Corinthians que está sendo desorganizado. No caso do Lucas Veríssimo, até acho que o Corinthians deu mole. Foi juvenil, confiou muito na palavra. Mas o Lucas Veríssimo e o seu empresário, o Paulo Pitombeira, que é o mesmo empresário do Léo Ortiz, mesmo empresário do Carille, que está arrumando uma confusão danada no Santos, eles não foram corretos com o Corinthians, em nenhum momento. Agora, nesse caso do Mateuzinho, ou Matheus França, como ele quer ser chamado agora, o Corinthians que está bagunçando tudo. Está uma várzea. Mas a situação continua indefinida. Sobre o Thiago Maia, o jogador continua treinando no Flamengo. O Internacional avisou os representantes do atleta que vai aumentar a proposta. A primeira proposta ao Flamengo foi de 3 milhões de euros por 50%. O Flamengo pediu 5. O Internacional avisou aos representantes do atleta, a gente vai aumentar a proposta. Não vamos chegar ao que o Flamengo está pedindo, mas nós vamos aumentar para tentar a contratação. Agora é esperar para ver se os números que o Colorado irá apresentar agora vão satisfazer o Flamengo. A esperar. Eu acho que será muito difícil. Pelo que eu estou entendendo, o Flamengo, entre aspas, está ganhando tempo para tentar a contratação de um outro jogador para a posição. Porque o Flamengo negocia jogador assim quando tem algo encaminhado. E o nome desse jogador foi publicado aí pelos amigos Paparazzo, Mauro Santana e Rafa Melo. Eles postaram o seguinte: levantamos que Marcos Braz e Bruno Spindel, durante passagem por Portugal, jantaram no restaurante Arcoense e se reuniram com o presidente do Braga, Antônio Salvador. A conversa ocorreu com o objetivo de tentar a contratação do volante Almurast, de 27 anos. O Flamengo irá apostar todas as suas fichas nessa negociação. O Braga deve aceitar liberar o volante por um empréstimo de uma temporada com opção de compra. Almurast está vindo de uma lesão que seria uma preocupação, porém, mesmo assim, o Flamengo deve insistir na contratação do atleta, que se destacou bastante nas últimas temporadas. E aí eu mandei essa informação dos amigos aí para um dirigente do Flamengo, do departamento de futebol, e a pessoa foi curta e grossa. Procede o interesse sim, ponto. Ele falou isso. Para quem não conhece esse jogador, é um jogador que está no Braga atualmente, ele tem 27 anos, ele está no Braga desde a temporada 2020, teve passagem por Rio Ave também de Portugal, Vitória também de Portugal, tá bom? É um jogador que é destaque hoje do time português e de fato seria uma boa contratação. Faz total sentido, porque o Thiago Maia não foi vendido, pela informação que eu tenho é essa, que o Flamengo está ganhando tempo para poder ter um jogador encaminhado. Caso não consiga ter um jogador encaminhado, o Flamengo dificilmente venderá Thiago Maia ao Internacional, até porque, teoricamente, você reforça um rival na briga pelo Campeonato Brasileiro. E, de fato, o Internacional vem montando um bom time. Será rival, sim, do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Inter vai brigar nas cabeças na competição nacional. Na Libertadores, o Internacional não está, mas no Campeonato Brasileiro será, sim, um rival direto do Flamengo. Então, fica aí a informação, publicada primeiro pelos amigos aí, Mauro Santana, Paparazzo e Rafa Melo, e a gente confirmando que, como disse um dirigente aí, procede o interesse sim, a pessoa não disse mais detalhes. E aí, torcedor, você gostaria da contratação desse jogador? Pode deixar a sua opinião aí nos comentários. Sobre o zagueiro Domingos Duarte, do Getafe, conversas continuam em andamento. Flamengo, um dirigente do Getafe me confirmou hoje novamente que o Flamengo continua conversando com eles para poder tentar essa contratação, e aí a gente vai atualizando vocês aqui. Sobre Vinha, tá, galera? O Flamengo já enviou a documentação para o jogador, para os empresários do jogador, agora só falta a assinatura deles para o Flamengo poder
a anunciar a contratação desse baita jogador. Inclusive no lado do Flamengo, o departamento de marketing e comunicação já tem tudo pronto ali, todo o material pronto para poder divulgar nas redes sociais. Só falta o ok do departamento de futebol e obviamente do departamento jurídico, que é quem recebe toda a documentação ali. Ele não quis caracterizar time titular, time reserva, né? Ele poderia repetir a base do jogo do Audax, ele misturou tudo. Então, com isso, ele faz também uma gestão ali bem titesca, né? Mistura tudo, joga o Davi Luiz de saída, o Arrascaeta entra no segundo tempo, junto com o seu compatriota, o De La Cruz, aí o Wesley entra no decorrer do jogo, sai o Varela, esse ele vai dar uma misturada, né? O Ayrton Lucas entra no segundo tempo, primeiro tempo foi o Carbone, como disse o André, fazendo ali uma simulação do que poderá ser o Vinha, né? Então, acho que foi uma questão também de não estabelecer claramente quem é titular, quem é reserva, embora a gente saiba que o time titular de base está na cara, é o jogo do Audax. Mas ao misturar, ele também acho que tenta criar ali um pouco mais de disputa por posição, que eu acho bom, acho saudável. São jogos amistosos, são jogos treino, como disse o André. Aliás, eu não entendi o Flamengo jogar de preto nos Estados Unidos. O Flamengo já não sai do Brasil para jogar, exceto na América do Sul, na Libertadores. Aí quando você vai jogar fora, a camisa do Flamengo é preta e vermelha, né? Então você tem que jogar com a camisa rubro-negra e não de preto. De preto poderia jogar agora contra a Portuguesa, ontem, por exemplo, porque às vezes está jogando dentro do Brasil. O torcedor lá de João Pessoa, de Natal, de Manaus, conhece a camisa do Flamengo. Não, tudo bem. Agora, lá dos Estados Unidos, está jogando para um público de muitos brasileiros ali em Orlando, mas, de alguma forma, você está jogando no exterior. Então tem que ir com a camisa principal. Entendi de camisa preta. O mau momento para escolher o uniforme. Do ponto de vista, acho que do marketing, da consolidação da marca, achei pouco inteligente, para dizer o mínimo. Mas, enfim, essa é uma questão até menor. A camisa é até bonita, a camisa preta de fato é bem bonita. Demorou a estrear, né? Que ela já existe desde o ano passado, está nas lojas desde o ano passado. Mas ele acho que não quis caracterizar um time titular e com isso ele deu essa misturada. É provável que ele repita isso no sábado que vem contra o Orlando para justamente estabelecer mais e mais disputas por posição. Eu acho isso bom. É claro que, até porque assim, no Brasil a imprensa não consegue discutir outra coisa, daqui a pouco vão dizer que, já estão dizendo, né? Porque fulano vai ficar insatisfeito, que está na reserva, não sei o quê. Gente, então assim, vão contratar só jogador cabeça de bagre, que não reclama quando está no banco, jogador ruim que não quer convocado. Claro que a Copa América é um problema, há de se pensar numa saída pelo período de 9 rodadas sem jogadores que serão convocados com toda certeza, mas o Flamengo está formando um elenco. Então, forma-se um elenco, você tem bons jogadores em várias posições, alguns vão ser reservas. Agora, o time pode jogar, um time no Brasil joga até 80 partidas no ano, todo mundo joga, todo mundo entra, todo mundo participa. Então, se no primeiro momento o titular é o Cebolinha, vai ter um momento da temporada que ele não vai estar bem, vai jogar o Bruno Henrique, vai mudar o sistema, e por aí vai. Acho que não faz sentido ficar discutindo isso em jogos de pré-temporada. O importante, eu acho que é o Tite não ter uma forma só de jogar, ele parte de um 4-3-3, mas também ter alternativas para jogar com 4 no meio campo e 2 caras na frente, por exemplo, mesmo que um desses caras do meio faça ali o lado, como ele gosta, que pode ser o De La Cruz fazendo o papel que foi do Everton Ribeiro por tanto tempo, como ele fez com o Jadson no Corinthians em 2015, né? Então é possível também que ele tenha diversidade de jogo. Com tantos jogadores, acho que tem que ter diversidade. Sistemas que possam favorecer mais esse ou aquele jogador, que possam ser mais adequados contra determinados adversários em relação a outros. Acho que esse deve ser, na minha visão, o objetivo principal do técnico, né? Porque ele tem material humano para fazer isso, para poder dar uma diversificada boa, poder variar bastante. E você, André, o que você achou aí desse teste contra o Philadelphia, né? Além da situação ali do Carbone, mas com essas mesclas, né? Com alguns encaixes. Não sei se você teve a mesma impressão que eu, que está ficando muito claro que o Tite está botando briga posição 1 e 1 mesmo, né? E ali, até na mesclada, ficou bem definido, né? Se a gente pegar, por exemplo, além das posições óbvias, né? O Fabrício, ele briga com o Davi, o Léo Pereira, por enquanto, com o Cleiton, né? Pelo menos até chegar o zagueiro. Aí você vai. Talvez inverta, né? Talvez inverta. Se o zagueiro for destro, aí o Fabrício com esse zagueiro destro e o Léo Pereira com o Davi Luiz, né? E aí tem outra coisa também que me chama a atenção, né? O Matheus Gonçalves... Eu acho que ele até... Desculpe só interromper, só para não perder a fio da meada. Eu acho até que ele pensou nessa questão do Davi com o Léo Pereira para fazer um destro e um canhoto nas duas duplas. E aí botou o Cleiton com o Fabrício Bruno no segundo tempo. Exatamente. E teve o Matheus Gonçalves, né? Que a gente vem falando muito que foi bem, né? Em algumas partidas pelo Red Bull Bragantino, jogando ali um pouco mais aberto pelo lado direito. E ontem
o Tite botou como meia. O que você achou aí dos testes do Tite ontem? Achei válidos, cara. Agora, tem uma coisa que... Conhecendo um pouco o Tite, eu fico meio cabreiro, mas torcendo para que não seja o caso. O Tite e o Mauro fala uma coisa que é muito precisa sobre a comissão técnica do Tite. Todo mundo pensa igual ali, né? Todo mundo pensa muito parecido. Não tem um doidão fora da caixinha, tipo o Juan, aquele cara, Juan Manilho, né? Como é que é o nome daquele cara lá da comissão do Guardiola, que pensa um pouco parecido com ele, mas é mais viajandão, né? Então, na comissão do Tite, não, todo mundo pensa muito parecido. E eu tô preocupado com essa questão das combinações ali. Então, por exemplo, na visão dele, se ele for escalar um meia ali pelo lado direito, como o De La Cruz, o lateral tem que ser um lateral agressivo, como o Wesley. Por isso, o Wesley entrou junto ali também. E no caso do Varela, aí ele tem que jogar com um ponta, porque o Varela é mais defensivo, apoia mais por dentro e tal. E aí tem que jogar... Pô, mas e se o Luiz Araújo continuar destoando? E a escalação for com o De La Cruz e o Varela tiver mais seguro que o Wesley está. O Wesley conseguiu ser caótico num segundo tempo daquele mais arrastado, de um amistoso. Ele conseguiu se enrolar numa saída de bola, proporcionar uma chance. Ele é muito caótico, o Wesley. É garoto, vai se desenvolver, mas no momento... A gente olha para o campo e vê o Varela titular, pelo menos nesse recorte da temporada. E considerando tudo que o Varela já fez, nas poucas vezes em que ele atuou, e o Wesley com seus altos e baixos, o Varela é o mais confiável, mais experiente, mais rodado. Acho que pode ter um bom entendimento ali, porque quem foi que caiu pela direita atacando ali? Foi o De La Cruz e o Arrascaeta. Então, o De La Cruz, Arrascaeta, Varela, todo mundo ali da seleção uruguaia, todo mundo amigo que se conhece, pode ter um bom entrosamento. Essa questão de proximidade, bom entendimento fora de campo, ajuda também dentro de campo. Então o Varela pode receber uma orientação assim, olha só, você vai atacar o corredor. O Varela já deve ter jogado assim em alguma equipe e até em algum momento no Flamengo. Jogou já assim, atacando como ala. E pode se entender bem ali, por ali. Não essa coisa de ficar preso, tipo assim, aí agora o Vinha entra. Aí o Vinha joga com Cebolinha. Aí digamos que o Vinha demora a se adaptar e o Ayrton Lucas melhore, cresça de produção. Aí o Ayrton Lucas não, porque o Ayrton Lucas é com o Bruno Henrique. Que o Bruno Henrique vem mais para dentro e abre o corredor para o Ayrton Lucas. Então quem tem que jogar com o Cebolinha, eu fico preocupado com essas coisas. O Tite tem às vezes uma visão um pouco amarrada e não tem ninguém para chegar para ele e dar uma ideia diferente ali naquela comissão técnica. Então é uma coisa que, de tudo isso, é o que me preocupa. Então, nação, as últimas informações do Flamengo. Então, o Mengão está interessado nesse jogador Almurati. O jogador tem 27 anos, joga no Braga, meio de campo, no caso seria volante. E, meus amigos, a negociação está em andamento, hein? Pode ser que aconteça aí um anúncio aí do jogador. Vamos ver o que pode acontecer durante os próximos dias. E uma notícia também do Luiz Henrique é o seguinte: o Betis repensa empréstimo de Luiz Henrique e decide apenas vender o atacante. O clube espanhol, que recebeu visita da diretoria do Flamengo, deseja 18 milhões de euros, cerca de 97 milhões de reais pelo jogador. No caso, esse valor, se caso efetivar essa contratação, o Flamengo vai gastar mais do que gastou com o De La Cruz, hein? No Luiz Henrique. Vamos ver o que pode acontecer, mas nesse momento a negociação ainda está travada referente ao Luiz Henrique. Vamos ver o que pode acontecer, né, nação? E vamos ficar de olho aí nesse momento, então, no mercado da bola. Deve ter informações. Hoje tem treino do Flamengo. O Flamengo volta a treinar hoje lá nos Estados Unidos. A gente vai tentar acompanhar e trazendo para vocês as informações. Por isso, fica ligado aí no nosso canal. Você que está sempre aqui junto com a gente. O Flamengo também, lembrando que o Flamengo está de olho naquele zagueiro do Getafe, o Domingos Duarte, né? O Flamengo está de olho nele também, tentando fechar negócio. Vamos ver o que vai acontecer. A gente vai trazendo as informações para vocês. Fica ligado no nosso canal, deixa o sino ativado, porque assim que a gente tiver informações, vamos trazendo para vocês, tá bom? Obrigado por você estar aqui, nação. Até o final do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Muito bom dia para todos vocês.